Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E que tal uma partida de videogame para conhecer um pouco mais sobre a história do Velho Oeste? Quando eu era moleque, lá em 1900 e Guaraná com rolha, eu adorava jogar esse jogo, Sunset Riders. Mal sabia eu que com a ajuda dos meus alunos, eu transformaria essa nostalgia em um conteúdo educativo. Porque por mais incrível que possa parecer, é sim possível ensinar a história dos Estados Unidos por meio desse jogo. Na época, ele fez muito sucesso, porque na era dos arcades, a maioria dos jogos tinham temáticas de guerra ou alienígenas, mas esse aqui veio com a temática do Velho Oeste e com uma jogabilidade muito bem construída em formato plataforma, o que era muito comum na época. O meu preferido desse estilo era o Contra, de 1987, mas que se passava em uma ilha, explorando justamente a temática da invasão alienígena, que, como vocês viram, era típico da época. A história desse game se concentra em um grupo de 4 caçadores de recompensa, Steve, Billy, Bob e Cormano, que buscam obter remuneração por meio da captura de vários foras da lei. Todo início de fase é apresentado com um pôster do procurado, representando o chefão daquela campanha com o valor da recompensa estipulado. No total, são 8 foras da lei que devem ser caçados e, obviamente, a cada novo procurado, as fases vão ficando mais difíceis. O jogo se passa durante os anos da famosa expansão para o Oeste. Sabe, do Bang Bang, do Faroeste, dos cowboys e tudo mais? Pois é, e a cada vilão que você captura, você vai marchando mais para o Oeste e sendo exposto para muitas referências históricas. Então vamos inserir aqui um pouco de contexto. O Velho Oeste compreende uma parte do período em que os Estados Unidos estava descobrindo a imensidão do continente em que se situava no século XIX, deixando de ser uma pequena faixa de terra conectada ao Atlântico e expandindo em direção ao Oeste. Esse processo durou quase um século, sendo que o seu início se deu com a compra da Louisiana em 1803 e vai até mais ou menos 1890. No entanto, a busca por novas terras no Oeste é ainda muito mais antiga na história do país e remonta até mesmo ao período imediatamente anterior à independência dos Estados Unidos, podendo ser inclusive entendido como uma das causas que motivou os colonos a se rebelarem contra a Inglaterra. Mas isso é papo para um outro vídeo. O fato é que, em meados do século XIX, esse desejo de conquistas por novas terras acabou se misturando com o pensamento religioso dos americanos, que entendiam ser a ocupação para o Oeste parte do desejo de Deus para com ele. Uma noção de que os americanos eram uma espécie de povo escolhido por Deus e que a eles cabia uma missão diferente de outras nações no globo já existia também antes mesmo da independência. E quando chega o momento de ocupar o Oeste, essa noção religiosa vem com muita força, dando origem àquilo que nós vamos chamar de doutrina do destino manifesto, que não era bem uma doutrina na época, mas que acabou se transformando assim. Porém, muito longe de anjos e querubins levando essa mensagem divina para todo o continente, essa conquista do Oeste foi feita de maneira muito violenta, porque ao contrário do que muitos americanos alegavam, aquele não era um espaço vazio. Já haviam povos nativos das mais variadas etnias que habitavam aqueles pedaços de terra muito antes deles serem reivindicados por espanhóis, franceses ou ingleses. Aqui no Brasil, esse período do Velho Oeste ficou muito popularizado pela ideia da terra dos homens sem lei, ou a terra dos duelos de fim de tarde, ou simplesmente o período do Bang Bang dos filmes de cowboy, como dizia o meu finado sogro. Embora não tenha sido totalmente assim como a Terra Sem Lei ou o lugar onde aconteciam os duelos e o Bang Bang, a violência foi sim estrutural na conquista do Oeste e muitas vezes mitificada ou apagada. Inclusive, o Sunset Riders traz muitos desses nativos como inimigos, sendo que eliminá-los é uma das tarefas dos personagens principais. Lá nos Estados Unidos, até hoje, esse período é tido como a era de fundação da nação moderna, ou seja, o início da civilização americana e um momento em que ela definitivamente se descola da história inglesa.
Inclusive, uma obra fundamental para entender isso é o livro The Significance of the Frontier in American History, escrito por Frederick Turner em 1893. Agora que já contextualizamos o Velho Oeste, vamos para o gameplay. Afinal de contas, não teria graça nenhuma eu falar do videogame e não mostrar um pouco da sua jogabilidade, não é mesmo? Nele, a primeira coisa que chama a atenção é que os caçadores de recompensas têm praticamente a mesma personalidade, assim como aparência, com exceção de Cormano Wild, que é bem estereotipado por ser mexicano, com direito a sombreiro rosa, poncho e botas de cowboy violeta. O que muda entre os personagens são as habilidades no jogo, pois no que diz respeito à aparência, o diferencial a gente vai encontrar nos vilões. Logo na primeira fase, o vilão a ser enfrentado é Simon Gridwell, um rancheiro, um ganancioso dono de ranchos, que é também um ladrão responsável por roubar gado. Sua recompensa é estimulada em $10 mil devido aos seus crimes pregressos ligados ao roubo de gado. E olha que coincidência, sabe quem era conhecido por furtos, assassinatos e roubos de gados no Novo México? Um dos maiores pistoleiros do Velho Oeste americano, o lendário Billy the Kid, que existiu na vida real. Ok, as características do personagem, as características físicas do personagem não bate muito bem com a do Billy the Kid, mas a sua biografia sim, o que deixa espaço então aí para a nossa especulação. Na segunda fase do jogo temos Hawkeye Hank Hatfield, que tem a sua cabeça avaliada em $20 mil por conta de furtos a trens. Na vida real, quem tinha fama de fazer a mesma coisa foi Black Jack, que foi um fora da lei especialista em assaltos sobre trilhos que viveu no Novo México. De novo, eu sei, existem milhares de ladrões de trem e de gado nesse período, mas eu tô fazendo referência aos mais conhecidos porque eles também foram popularizados por filmes e séries. Só pra deixar isso constado, beleza? Então vamos continuar aqui na nossa jornada com Sunset Riders. Na terceira fase temos Dark Horse, ou o Azarão, valendo nada mais nada menos que $30 mil por saquear cidades montado em seu cavalo. O lugar onde se dá o confronto final, com esse boss é em frente a um salão, o que nos levanta a ideia de que ele pode ter sido inspirado em Belle Starr, uma mulher fora da lei muito habilidosa em cavalgaria. E sim, no Velho Oeste americano existiram mulheres fora da lei. Belle Starr é uma delas. Ela era muito conhecida por furtar sob cavalos e saquear bebidas em várias cidades, além de ter um senso de moda muito elevado para sua época, vestindo sempre roupas de couro na cor preta. Sendo que os principais locais atacados por Belle na vida real eram justamente os saloons, onde você enfrenta o Dark Horse, como eu disse. Então, quem sabe? O quarto chefão do jogo era, na verdade, dois vilões, o The Smith Bros, e não tem nada a ver com Mario Bros, estimados em $40 mil por causarem confusões em saloons e manusearem explosivos como dinamites. A dinamite, aliás, merece um capítulo à parte na corrida para o oeste, uma vez que ela foi inventada justamente durante a expansão americana por um sujeito chamado Alfred Nobel, um cientista sueco que ficou mais conhecido pelo prêmio que leva o seu nome até os dias de hoje do que pela dinamite. Mas o fato é que em 1866 ele inventou o explosivo que seria pela primeira vez fabricada em São Francisco, no oeste americano. Seguindo para a fase 5 temos El Greco por $50 mil, caçado por contrabando de trens. Esse vilão, assim como Cormano, é um mexicano bem estereotipado. E o interessante é que os dois, tanto o Cormano quanto o El Greco, nutriam uma história de rivalidade pregressa entre os dois. El Greco é um dos principais capangas do Sir Richard Rose, que por sua vez é um dos maiores bandidos do Velho Oeste. E o que o destaca aqui à primeira vista é justamente o uso do poncho, que é um item que nós já encontramos em antigas civilizações indígenas da Mesoamérica, e ele também usa um sombreiro, que é pejorativamente relacionado às populações do México lá nos Estados Unidos.
El Greco recebe seus inimigos com a frase Die Gringo, e quando Cormano o derrota, isso se você escolher dar o golpe final com esse personagem, o Cormano recolhe o sombreiro do vilão e segue o seu caminho com essa relíquia, mostrando o respeito que ele tinha por esse que era um dos bandidos mais procurados. E o fato de ser um vilão de origem mexicana nos remete a outro personagem histórico que existiu naquela época, que era o Tibúrcio Vasquez, um descendente de um dos primeiros colonos da Califórnia que foi educado, ainda jovem, para aprender, escrever e falar inglês. A sua carreira criminosa começou aos 17 anos, mas ele só se tornou uma pessoa conhecida quando ele vai tomar o lugar do seu primo junto a uma gangue de outros foras da lei, que eram chamados de Desperados, tornando-se inclusive o líder desse grupo. O curioso desse personagem é que ele se desculpa pelos crimes que ele comete, dizendo a todos que ele estava punindo as pessoas brancas por conta da discriminação que elas empregavam contra as pessoas de origem mexicana. E justamente por isso saiu caminhando para o sul e para o norte da Califórnia, roubando centenas de terras e cavalos. Die, gringo! Nosso sexto chefão é o Chief Scalpen, ou Wigwam, o segundo capanga de Sir Richard Rose, com recompensa no valor de $60 mil, e é considerado um dos chefões mais difíceis do game. Esse é outro personagem estereotipado por ser um indígena. Ele utiliza apenas uma faca para atacar, e a sua frase de combate é Adiós, amigo. Fora o fato de os inimigos da fase serem todos nativos, outro fato triste acontece quando ele está prestes a morrer. A sua irmã aparece na cena e diz: "Please, please, don't shoot my brother. He's only following orders", implorando para o jogador não dar o tiro de misericórdia, dizendo que o xamã está apenas seguindo ordens, dando a entender que nesse período, e como nós falamos no começo, a violência contra os povos nativos foi algo de fato estrutural e que muitas vezes esses grupos eram usados por brancos para se contrapor a grupos rivais dos próprios homens brancos. Mas vamos seguir adiante, pois a nossa jornada de cowboy está quase chegando ao fim. Vamos à nossa penúltima recompensa, quero dizer, fase. Nela nos deparamos com Paco Loco, que tem sua recompensa avaliada em $70 mil. Ele aparece protegendo a mansão de Sir Richard Rose e está prestes a atirar com sua metralhadora contra qualquer um que ouse se aproximar. Para entrar nessa mansão você tem que colocar dinamites, olha elas aí de novo, e explosivos na frente do portão. Mas o Paco Loco só é derrotado na paisagem da represa. E quando ele está prestes a morrer, ele vai dizer para os seus adversários: "Hasta lá, bye bye". Talvez uma referência ao filme Exterminador do Futuro 2, que foi lançado no mesmo ano do game, 1991. E é então que chegamos finalmente ao Sir Richard Rose, um inglês que usa colete à prova de balas, referência a uma cena de um dos antigos filmes de Velho Oeste em que o personagem de Clint Eastwood usa o mesmo truque. Rose era caçado com recompensa no valor de $100 mil. Após derrotar o Final Boss, os 4 players, Steve, Billy, Bob e Cormano, cavalgam sob um pôr do sol. Sunset Riders, entendeu? Sunset, pôr do sol, Riders. Cavalgam sob um pôr do sol emocionante, principalmente se você for um garoto de 11 anos de idade. Quer dizer, não posso dizer ao certo porque eu nunca terminei o jogo. E em minha defesa, eu devo dizer que eu não jogava esse jogo no console, eu jogava ele no fliperama, né, no arcade. E não era sempre que eu jogava, né? Só jogava quando minha mãe me dava umas fichinhas pra eu jogar e tudo mais. E não era muito sempre, era quando a gente ia no shopping, enfim. Não terminei, eu não zerei o jogo, mas é porque eu não tive oportunidade. Apesar das problemáticas que envolvem o game, como por exemplo os nativos serem sempre retratados como inimigos, os mexicanos de maneira estereotipada, Sunset Riders é um dos jogos com temática do Velho Oeste que mais fez sucesso pelo mundo na 4ª geração de videogames. Acho inclusive que ele abriu caminho para os jogos da franquia Red Dead, que vieram logo depois. Além disso, ele tem uma jogabilidade bem construída, tem uma história cheia de referências ao período do Velho Oeste, como vocês viram neste vídeo. Bom, essa foi apenas uma incursão pelo mundo do Velho Oeste, tendo a um game clássico como porta de entrada para estudarmos a história.
Quero agradecer imensamente aos meus alunos do 4º ano de História de 2022, que escreveram esse roteiro em forma de post para um blog em nossa avaliação e que eu adaptei para se converter em um vídeo. O blog se chama Play na História e foi feito pelo grupo que era formado pelos alunos e alunas, a Júlia Correia, o José Vitor Crepaldi e a Thalita Borges Valente. Pessoal, hashtag saudades S2S2. Mas é isso, a nossa jornada pelo Velho Oeste fica por aqui. Se vocês gostaram desse formato e quiserem ver mais textos adaptados do blog Play na História, me escrevam nos comentários que eu faço isso por vocês. Vou inclusive deixar o link do blog Play na História aqui nas descrições desse vídeo. E não se esqueça de deixar um link, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E vambora que agora é hora de gastar as nossas recompensas pelos saloons com churrasco, chopp, Cuba. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.